Você é contra a legalização do aborto? Você acha que quem é a favor é assassino de bebês? Então vem cá que eu vou te explicar por que a gente defende a legalização do aborto. Nesse vídeo eu vou responder os principais argumentos que as pessoas usam quando elas são contra a legalização do aborto. Primeiro, aborto é assassinato. Assassinato é matar uma pessoa. O feto ou embrião, eles ainda não são uma pessoa, porque eles ainda não se formaram, ainda não se desenvolveram o suficiente. O feto já tem uma certa atividade cerebral na 8ª semana de gestação. Ele só vai ter os sentidos e sentir dor e ter, talvez, sentimentos depois da 24ª semana de gestação. Antes disso, o cérebro não tem informação suficiente para sentir nada. Além disso, o feto ele está dentro do corpo da gestante e se alimentando do corpo dela. Então, ela deve poder decidir o que fazer a respeito, porque ela é uma pessoa já formada e deve ter autonomia sobre o próprio corpo. Nós não podemos dar ao feto um direito que ninguém mais tem, que é usar o corpo de alguém contra a vontade daquela pessoa. Aí você vai me dizer, mas já é uma vida. Sim, o feto é um ser vivo, está vivo, mas também as células do nosso braço são vida, o mosquito é vida, uma bactéria é vida, a vaca que muitas pessoas comem é vida, a galinha, o peixe, o porco, e ninguém está muito preocupado com a vida deles, infelizmente. Então, o que as pessoas, na verdade, se preocupam é se o feto é uma pessoa e não se é uma vida, porque nem toda vida a gente valoriza. E como eu já expliquei, o feto ainda não é uma pessoa, mas ele pode se tornar uma pessoa. Sim. E pode também não se tornar. Nós temos que nos basear no que ele é no presente e não no que ele pode vir a ser. Porque senão, se a gente for sempre se basear no potencial, a gente teria, por exemplo, que proibir os contraceptivos ou proibir a ejaculação fora de uma vagina, proibir a menstruação, porque a pessoa teria que toda ovulação tentar engravidar. Porque todo o sexo poderia vir a criar um novo ser humano. Toda vez que a gente usa contraceptivo, nós estamos impedindo que uma nova vida possa se criar. Por exemplo, uma semente, ela pode vir a se tornar uma árvore. Um ovo fecundado de uma galinha, ele pode vir a se tornar uma galinha. Mas ele não é uma galinha. A semente não é uma árvore. Então nós temos que nos basear no que o feto é. E ele não é uma pessoa ainda, ele não se desenvolveu o suficiente, mas já tem um coração batendo. Sim, o feto pode já ter desenvolvido um coração que bate. Não é um coração batendo que define se um ser vivo é uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa com morte cerebral, ela pode ainda ter o coração batendo. Mas o que a gente define como morte é o fim da atividade cerebral. Então, o que a gente define como vida de um ser humano é a atividade cerebral e não o coração batendo. E como nós já vimos, a atividade cerebral complexa, típica dos seres humanos, só vai se desenvolver depois da 24ª semana de gestação. E quando o aborto é legalizado, 2/3 acontecem nas primeiras 12 semanas de gestação, bem no início. Abortos que acontecem depois da 24ª semana geralmente são feitos por crianças que ainda não entendem o que está acontecendo no seu corpo e sofreram abuso sexual. Então, até elas descobrirem que estão grávidas, procurarem ajuda, procurarem o serviço de aborto legal, acaba demorando muito. Mas o feto já tem um DNA próprio. Sim, mas isso não é isso que define se ele é uma pessoa ou não. DNA por DNA, ou até um cadáver tem. Uma pessoa com aquela morte cerebral que eu já comentei tem DNA, mas isso não significa que seja uma pessoa. Você ia gostar que tivesse sido abortada? Se eu tivesse sido abortada, eu não saberia, eu não sofreria. Antes de você existir,
você não sofria nada. Mas e uma pessoa em coma? A pessoa em coma, ela ainda tem atividade cerebral. Ela não teve a parada das atividades cerebrais, porque nesse caso seria declarada a morte daquela pessoa. E a pessoa em coma, ela não depende do corpo de outra pessoa para existir. Ela não está usando o corpo de outra pessoa para se manter viva, mas já tem alma. Aí é uma crença que alguns têm e outros não. Você não pode impor a sua fé em todas as pessoas do país. Por exemplo, existem religiões que proíbem a transfusão de sangue ou a doação de órgãos. Imagine se essas pessoas fossem no Congresso proibir a transfusão de sangue e a doação de órgãos, e você precisasse de doação de sangue ou de doação de órgão. Não ia ser ruim? Você não ia ficar frustrado por essas pessoas estarem impondo uma fé delas em você que não tem essa fé? Você tem direito de ter a sua fé, mas você não tem direito de impor ela nas outras pessoas. É só dar para adoção. Esse argumento ignora que a gestação é um processo extremamente exaustivo, doloroso, e obrigar alguém a gestar é até uma tortura, porque pode ter meses de falta de apetite ou náuseas, vômito, dor. O útero pode se expandir, por exemplo, para cima de algum órgão e esse órgão ficar inflamado e a pessoa nem pode tratar, porque os remédios podem fazer mal ao feto. Inclusive, se a pessoa ficar doente durante a gestação, ela pode não poder tratar, porque a maior parte dos remédios não foi testado em gestantes. E a pessoa pode ter que suspender algum remédio de uso contínuo, que ela precisa muito, por causa da gestação. Isso pode ter consequências terríveis para a gestante, por exemplo. Isso sem contar com o próprio parto, que pode significar horas e horas de dor extrema. E ainda tem o puerpério, que são cerca de 40 dias depois do parto, que os órgãos estão voltando para o lugar, mas que também é extremamente exaustivo, podendo ser doloroso. E tudo isso tem que ser levado em consideração. A pessoa tem que poder decidir o que vai acontecer com o próprio corpo. Além de que você falar que é só dar para adoção, ignora o sofrimento da criança. Quando você aborta, que significa interrupção da gestação, a criança nem foi formada, não existe sofrimento algum. Mas depois que a criança já nasceu, existe sofrimento. O sofrimento, nesse caso, do abandono, se ela não for adotada. Ela que sofre a consequência dos seus atos. Primeiro, nós temos que admitir que todos os contraceptivos podem falhar. E mesmo que a pessoa tenha falhado e não usou o contraceptivo ou usou de forma errada, ela não deve ter que ser obrigada a gerar uma pessoa como punição por esse erro. Aborto é o único procedimento médico que nós queremos proibir ou não com base em como a pessoa chegou até aquela situação. Por exemplo, se a pessoa fumou a vida inteira e depois precisa de um tratamento de câncer, nós não negamos isso a ela, mesmo que tenha sido culpa dela precisar desse tratamento. Se a pessoa dirigiu bêbada e sofreu um acidente, a culpa é dela, mas nós não negamos atendimento médico àquela pessoa. E se ele, nesse caso, se a pessoa que provocou o acidente gera ferimentos em outras pessoas e elas venham a precisar de sangue e doação de órgãos, a gente não obriga essa outra pessoa que foi responsável pelo acidente a doar os órgãos para essa pessoa que foi ferida por ela. Nós respeitamos a autonomia da pessoa sobre o próprio corpo, mesmo quando ela gerou, mesmo quando a culpa é dela e ela gerou sofrimento em outros. Se fez sexo é porque estava disposto a lidar com as consequências. Dizer isso é achar que as pessoas só vão fazer sexo quando elas puderem ter uma criança, o que não é verdade na maioria das vezes. A gente não espera que as pessoas estejam dispostas a lidar com consequências ruins
em qualquer outra ação que nós fazemos no dia a dia. Você não deixa de sair de casa porque existe a possibilidade de você ser sequestrado, assassinado. Você não deixa de sair de carro porque pode acontecer um acidente de trânsito. Se nós vivêssemos dessa forma, a gente não ia viver, na verdade, a gente ia ficar parado, porque é a única forma de evitar que coisas inesperadas e ruins aconteçam. Abortar é pior para a gestante do que continuar a gravidez. Pessoas que são contra a legalização afirmam que abortar gera um peso psicológico eterno na gestante, na pessoa que abortou, o que não é verdade. O sofrimento que pode vir depois de um aborto, em geral, é causado por esse estigma social em torno do aborto como sendo assassinato, um pecado. Sem esse estigma, a pessoa sente, na verdade, alívio. Muitas pessoas relatam esse alívio, porque estar gestando sem querer é um sofrimento muito grande. A pessoa se sente sem controle do próprio corpo. Aborto, na verdade, é mais seguro, o aborto feito de forma legal, com a metodologia passada pela OMS, é mais seguro do que gestar e ter o parto. A chance de complicações e de morte é bem menor. Então, resumindo, feministas são a favor da legalização do aborto porque mulheres devem ter direito sobre o próprio corpo, devem poder decidir se querem continuar a gestação ou não, já que o feto está habitando o corpo dela e nós não podemos permitir que ele use o corpo da gestante contra a vontade dela. E além disso, a criminalização não diminui a quantidade de abortos. Porque as mulheres ricas que querem abortar, elas têm clínicas clandestinas que elas podem ir, que cobram caro, porque tem esse estigma da ilegalidade, porque o médico está correndo o risco de ser preso. Ou, se elas não quiserem fazer dessa forma ilegal, elas podem viajar para um país que tem legalização do aborto, enquanto a mulher pobre, ela se sujeita a métodos arriscados e podendo levar a complicações que vão levar à hospitalização ou até à morte dessa mulher. E muitas dessas mulheres têm filhos, então nós corremos o risco de deixar essas crianças órfãs. Em países com a legalização, países desenvolvidos que têm legalização do aborto, nós podemos observar uma queda no número de abortos, não porque é legalizado exatamente, mas porque eles têm uma maior prevenção à gravidez indesejada, uma melhor educação sexual nas escolas, uma melhor distribuição de contraceptivos. É assim que você evita abortos, e não com a criminalização. Espero ter ajudado você a compreender por que nós somos a favor da legalização do aborto. Se você quiser entender melhor ainda, eu escrevi um livro sobre isso, que detalha cada um desses argumentos que eu falei aqui nesse vídeo. Até a próxima!